chamaria de imediato aí Lademir, que vai falar pela ANAF, Lademir Rocha, segmento área jurídica, por favor. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria saudar ao pessoal aqui da coordenação de campanha, especialmente o Jorge, né, Jorge Messias, meu colega Jorge, porque nosso evento começa, né, naquele nosso almoço, que depois a gente conseguiu permitir a aproximação do Fonacat, né, e aqui a gente tem a oportunidade de trazer a perspectiva da área jurídica, especificamente da advocacia pública, mas numa visão universalista. Em que sentido eu quero dizer isso? Nós tivemos um aprendizado, Jorge, na reforma administrativa, em que o sentido da palavra reforma perdeu a sua semântica. Na verdade, eram contra-reformas. E me parece que as nossas propostas, elas têm que começar inicialmente resgatando o sentido da ideia de reforma. E a ANAF apresentou aqui a Luísa Mercadante, como coordenadora da campanha, um pouco antes de iniciar o evento, as nossas propostas. Elas têm dois grandes eixos. O primeiro eixo é o eixo da reconstrução da rede de proteção social no Brasil, em que a advocacia pública cumpre um papel importante de conformação dessa rede do ponto de vista jurídico e de defesa dela em juízo e fora dele. E também a questão da governança, onde nós temos que repensar algumas questões das instituições de Estado, entre elas a advocacia pública, no sentido, inclusive, de uma revisão já tardia da Lei Orgânica da Advocacia Pública Federal, que é uma lei desatualizada, autoritária, ainda sem grandes instrumentos que assegurem a independência técnica do advogado público e a colegialidade decisória, tanto em questões de ordem gerencial como em questões de ordem técnica, me parece ser um elemento crucial. Eu devo lembrar que a advocacia é das funções essenciais da justiça aquela que mais conectada está com a ideia de democracia, na medida em que cabe à advocacia pública transformar do ponto de vista jurídico, conformado do ponto de vista jurídico, as escolhas democráticas eleitas nas urnas. Então, estou apresentando aqui as propostas, destacaria, além dessa questão da revisão da lei orgânica, a necessidade que nós temos de investir na questão da solução extrajudicial de conflitos. Nós temos um passivo, ou melhor, um risco jurídico fiscal mapeado de 4 trilhões de reais apenas na União, sob responsabilidade da advocacia pública. É um recurso astronômico e nós precisamos ter tanto uma atenção preventiva lá na parte de consultoria jurídica, evitando, digamos assim, que esse passivo se forme, quanto na defesa judicial dessas políticas, do erário, evitando que a maior parte desse risco se transforme em precatório, né, dentro de uma lógica de proteção, digamos assim, jurídica, política institucional da advocacia de Estado. Então, estou apresentando mais uma vez aqui as propostas. Eu vou deixar aqui a mesa contigo, Jorge, e também aqui, e agradecer mais uma vez e colocar a ANAF à disposição para um diálogo profícuo no sentido da construção de uma advocacia de Estado pública e republicana, num sentido inverso daquele das contrarreformas que foram propostas nos países nos últimos anos. Muito obrigado. Obrigado, Lademir.